Nossa aula de hoje é uma continuação do lançamento tributário, especificamente sobre as suas modalidades. Nós já vimos o conceito e as características básicas sobre o lançamento tributário em uma aula específica. Hoje nós vamos nos ater às modalidades de lançamento tributário existentes no nosso ordenamento. O CTN traz três modalidades distintas para o lançamento: lançamento por declaração, lançamento de ofício e o lançamento por homologação. Sobre o lançamento por declaração, o CTN, no artigo 147, dispõe que o lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato indispensáveis à sua efetivação. Essa modalidade de lançamento ocorre quando o lançamento é realizado integralmente com base nas informações fornecidas pelo sujeito passivo em sua declaração. A declaração é uma obrigação formal ou instrumental do sujeito passivo e destina-se a registrar dados fáticos relevantes para a consecução do ato de lançamento. Não é o caso do imposto de renda, que nos vem logo em mente por causa da sua declaração. Ele comporta outra modalidade de lançamento. O lançamento por declaração não é muito utilizado e, por isso, não temos muitos bons exemplos sobre ele. Parte da doutrina utiliza o IPTU como exemplo, nos casos em que o sujeito passivo é obrigado a fornecer todas as informações necessárias para o lançamento desse imposto. E este é realizado integralmente com base nessa declaração. Na prática, entretanto, vemos que, em regra, o sujeito passivo apenas declara informações sobre o seu imóvel, demandando o lançamento de outras informações que são colhidas pela própria administração tributária no procedimento fiscal. Então, em regra, o lançamento do IPTU também não é por declaração. O lançamento por declaração só ocorreria quando todos os dados necessários à consecução do lançamento estivessem constantes na declaração. Sobre o lançamento por declaração, ainda temos que a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento. Essa é uma regra que se encontra no parágrafo 1º do artigo 147 do CTN, que quer dizer que a retificação da declaração que reduza ou exclua o tributo, em regra, não é admissível, com exceção dos casos de comprovação de erro ocorrida antes da notificação de lançamento. Além disso, temos que os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competia a revisão daquela. Nesse caso, não temos mais um lançamento por declaração, mas adentramos numa outra modalidade de lançamento, que é o lançamento de ofício. Esta modalidade é a que vislumbramos quando tratamos do lançamento em geral, uma vez que ocorre quando a atividade de lançamento é realizada pela administração tributária através de informações colhidas por procedimentos de fiscalização, troca de informações fiscais e até declarações do sujeito passivo. Como o próprio nome diz, ela ocorre de ofício. O dispositivo do CTN que trata do lançamento de ofício é o artigo 149, e ele trata tanto do lançamento como da revisão de lançamento de ofício. A revisão do lançamento, seja de ofício, seja em outras modalidades, ocorre também por iniciativa da própria administração tributária e só pode ser realizada enquanto não for extinto o crédito tributário. Podemos dividir, então, as hipóteses previstas no artigo 149 em hipóteses de lançamento e hipóteses de revisão de ofício. Teremos lançamento de ofício quando a lei determinar. Nos casos de lançamento por declaração e a declaração não seja prestada por quem de direito no prazo e na forma da legislação tributária.
Quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do lançamento por declaração, deixe de atender no prazo e na forma da legislação tributária a pedido de esclarecimento pela autoridade administrativa, ou se recuse a prestá-la ou não preste satisfatoriamente, e nesse caso, há também uma impossibilidade do lançamento por declaração, porque não tem todas as informações necessárias para a consecução dessa modalidade. Quando se comprove omissão ou inexatidão por parte da pessoa legalmente obrigada no exercício do lançamento por homologação. Quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação à penalidade pecuniária. Quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior. E quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão pela mesma autoridade de ato ou formalidade especial. Podemos verificar que algumas hipóteses podem ser tanto de lançamento como de revisão de ofício, mas alguns casos se referem especificamente à revisão de ofício, que podemos verificar quando se comprove a falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória, e quando se comprove que o sujeito passivo ou o terceiro em benefício daquele agiu com dolo, fraude ou simulação. Importante observar que o lançamento de ofício sempre tem lugar não apenas para revisar o lançamento anterior, ainda que em outra modalidade, mas também em lugar de outra modalidade de lançamento, no caso de omissão do sujeito passivo. A terceira modalidade de lançamento prevista no CTN é o lançamento por homologação, que está previsto no artigo 150 do CTN. De acordo com o artigo 150 do CTN, o lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Cuida-se aqui de tributos que têm o recolhimento exigido do sujeito passivo, independentemente de prévia manifestação do sujeito ativo. O lançamento só se faria necessário se o sujeito passivo se omitisse no seu dever de recolher corretamente o valor legalmente exigido. Nesse caso, o lançamento tem efeito meramente declaratório, uma vez que se trata de mera anuência da autoridade administrativa em relação a uma situação pré-existente. Além disso, o pagamento é realizado antes de qualquer ato administrativo, de forma que se pode dizer que o crédito, nesse caso, nasce junto com o nascimento da obrigação, não precisando de ato posterior que o constitua. Parágrafo único do artigo 150 determina que o pagamento antecipado pelo obrigado, nos termos deste artigo, extingue o crédito sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento. Quando formos estudar as hipóteses de extinção do crédito tributário, veremos que tanto o pagamento como a homologação são hipóteses de extinção. Na prática, entretanto, vamos ver que o crédito se considera extinto pelo pagamento, ainda que antecipado, desde que ele esteja correto. A homologação do pagamento antecipado ou o lançamento por homologação pode se dar de forma expressa ou tácita. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Essa hipótese de extinção, a homologação tácita, coincide com a decadência, que também tem o prazo de 5 anos, nos casos em que o pagamento não é realizado ou em que ele é realizado em valor menor do que o devido. Quando não há pagamento, não há que se falar em homologação. O prazo de 5 anos, portanto, é o que o fisco tem para lançar de ofício. Se não o fizer, há a decadência. Em caso de pagamento em valor menor do que o devido, há decadência para o lançamento de ofício da diferença, se este não for realizado no prazo de 5 anos. A maioria dos tributos hoje são sujeitos ao lançamento por homologação. Como exemplo, temos o imposto de renda, o ICMS, o ISS, entre outros. Ao tempo em que foi se desenvolvendo a doutrina e a jurisprudência acerca do lançamento por homologação, surgiu uma nova figura, que é a do autolançamento. De acordo com a súmula 436 do STJ, a entrega da declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal constitui o crédito tributário dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Ou seja, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando há alguma obrigação acessória para o sujeito passivo calcular e declarar o próprio débito, tal ato por si só já importa em lançamento, ou melhor, em autolançamento. Antes da consolidação dessa interpretação, quando o sujeito passivo declarava e não pagava, era o caso de lançamento de ofício por parte do fisco. Agora, com a consolidação da figura do autolançamento, não há mais necessidade de lançar de ofício o débito declarado. O próximo passo será diretamente a inscrição em dívida ativa e cobrança judicial por meio da execução fiscal. A figura do autolançamento comporta alguns problemas. Em primeiro lugar, ela suprime a via administrativa da discussão do débito. O reconhecimento da constituição do crédito pela declaração do sujeito passivo impede a sua oportunidade de impugnar e instaurar o processo administrativo fiscal, o que lhe gera grandes prejuízos, tendo em vista que, na execução fiscal, em regra, não há dilação probatória, sem garantia do juízo. A certidão de dívida ativa ela goza de presunção de liquidez e certeza, o que já prejudica a discussão para o sujeito passivo. Em segundo lugar, estamos admitindo que o lançamento, que é uma atividade privativa da autoridade administrativa, esteja sendo realizado pelo próprio devedor. Apesar de o autolançamento em verdade reconhecer o efeito de confissão à declaração do sujeito passivo, o maior problema é que este tem um curto prazo para fazer retificações em caso de erro. Assim, se esse prazo transcorrer sem a sua retificação, terá a possibilidade de discussão administrativa completamente suprimida. Mas prestem atenção, estamos tratando de críticas à hipótese de o sujeito passivo declarar e não realizar o pagamento. Se ele declara e paga, não temos problema, porque o crédito será extinto. Se ele declara menor do que o que deve, terá que haver o lançamento de ofício da diferença. Mas se ele declara correto e não paga ou paga menos do que o que declarou, aí sim temos um problema com o autolançamento, pois o autolançamento vai gerar diretamente a inscrição em dívida ativa, sem a etapa do processo administrativo fiscal. Concluímos aqui essas noções básicas sobre o lançamento tributário, sobre as modalidades de lançamento tributário e fechamos, portanto, o assunto do lançamento. Esperamos que vocês complementem os estudos com a leitura da bibliografia indicada e também a leitura de acórdãos do STJ sobre esse assunto que é bastante polêmico. Até a próxima!